Bom dia, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de nós. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesse momento, Pai, nos abençoa, nos guarda e nos mostra, Pai, a Tua vontade para o nosso coração. Nos mostra, Pai, o que Tu queres que nós entendamos, o que Tu queres que nós aprendamos, Pai, sobre dureza no coração. Que nós possamos quebrantar o nosso coração e entender, Pai, qual boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Em nome de Jesus, amém. O tema da aula agora é lute contra a desorganização. E aí a primeira pergunta que eu faço, estamos sem passador, tá, pessoal? Vou ter que estar vindo aqui. A desorganização é um sinal de dureza do coração? A desorganização é um sinal de dureza de coração? Dureza de coração. O que é a dureza de coração? Dureza de coração é aquela resistência em entender que eu estou errado, é a resistência em entender que eu tenho que mudar, não aceitar a vontade de Deus. Então, se eu estou desorganizado e eu não me organizo e eu não mudo isso, eu estou com a resistência e isso é dureza de coração, né? Ela nos leva a várias lutas, que são as lutas que a gente vai ver nas nossas aulas durante todo esse retiro. A gente já falou sobre orgulho, a gente agora está falando sobre desorganização, a gente vai falar sobre amargura, vai falar sobre várias outras lutas. E são coisas que alimentam a nossa dureza de coração, certo? E durante toda a Bíblia, a gente vê várias passagens que falam, né, da importância do nosso coração. Né? Qual é a importância? O que é que a Bíblia fala sobre o nosso coração, né? Nosso coração, ele é fonte de alegria. A Bíblia diz lá: quanto a mim, confio na tua graça, para que o meu coração se alegre na tua salvação. Então, o nosso coração, ele nos traz alegria e nos traz tristeza. É a fonte da nossa alegria e da nossa tristeza. É no nosso coração onde a gente guarda a palavra de Deus. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos, e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Então, é no nosso coração que a gente guarda a palavra de Deus. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É no nosso coração também que a gente faz planos. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realize tudo o que você planejou. O nosso coração também faz planos. Mas também é no nosso coração onde começa o pecado. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, o quê? Já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, no nosso coração está a fonte do pecado. E aí eu acredito que tem um versículo lá em Provérbios que ele resume muito bem o que é o nosso coração. Provérbios 27:19. Como a água reflete o rosto, naquela época não tinha espelho ainda, né? Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O meu coração reflete o que eu sou. E o contrário também é verdadeiro. Eu reflito, eu exponho, eu mostro o que está cheio no meu coração. E aí eu queria falar com vocês sobre uma pessoa, né? Antes de eu falar sobre o rei Ezequias, se eu estou com a minha vida desorganizada, deixa eu voltar aqui. Se eu estou com a minha vida desorganizada, então isso quer dizer que eu sou uma pessoa desorganizada e que o meu coração também está desorganizado. E a organização, ela é um atributo de Deus. Você já pensou nisso, né? Quando Deus criou o mundo, foi de uma forma organizada, né? Primeiro, o que é que ele fez? Ele criou a luz. Não tinha luz. Era tudo, não. Primeiro, eu preciso da luz para separar dia e noite. Depois, ele organizou as águas para se ter terra. E aí depois, com essa estrutura, ele foi criando as coisas seguintes, né? Em 1 Coríntios, fala lá, nosso Deus não é um Deus de desordem, né? E tudo deve ser feito com ordem e decência, né? Então, nosso Deus, ele é um Deus que preza pela organização. E aí a gente vai falar sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele era filho de Acais e ele governou Judá por 29 anos. Era para ele ter governado por 14,
Só que aí ele ia morrer, Deus deu mais 15 anos de vida para ele, né? Acais, que era o pai de Ezequias, ele foi um rei muito mau, muito perverso, incrédulo e idólatra. Ele criou várias estátuas de vários ídolos naquela época, né? E aí ele chegou ao ponto de sacrificar um dos próprios filhos dele para um desses ídolos, tá? E aí, quando Ezequias assume, Ezequias ele manda derrubar esses ídolos, diz, não, o único Deus é o Senhor, e aí ele traz um período de tranquilidade e prosperidade para Judá, né? Só que aí, um certo dia, Ezequias ele adoece, ele fica muito grave, adoentado. E aí o Senhor tem uma mensagem para Ezequias. E quem vai levar esse recado é o profeta Isaías. Isso está lá em 2 Reis. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse, assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. É interessante, né? Acho que Ezequias, quando soube, Isaías está querendo falar contigo, ele ia dizer, graças a Deus, o Senhor vai me trazer a cura, estou aqui, ele vai me curar, né? E aí Isaías chega com essa notícia, te organiza, porque tu vai morrer. Dessa tu não escapa, não. É complicado, né? Quando a gente recebe um laudo desse de um médico, a gente ainda diz, não, peraí que o médico não tem mais o que fazer, mas o meu Deus tem, eu vou orar aqui a Deus, que ele vai me curar. Mas é quando Deus diz, a gente recorre a quem? Ezequias recorreu ao próprio Deus, né? E aí ele se virou no seu quarto, se virou de frente para a parede, se ajoelhou e orou a Deus. E disse, Senhor, não vês tudo que eu tenho feito para ti, não deixa que isso aconteça, tal. E aí, se você seguir na história, diz que o Isaías ele não chegou nem a sair do palácio. Deus mandou ele voltar e dizer para Ezequias, eu ouvi tua oração, vou te dar mais 15 anos. E aí, Isaías ele vive por mais 15 anos a partir disso. Mas o que é que eu queria focar aqui? O que é que Isaías disse para ele? Ponha em ordem a sua casa. Ezequias ele era um homem de fé. Ele trouxe prosperidade para Judá, ele acabou com os ídolos. Por que Deus estava dizendo para ele, ponha a sua casa em ordem? Ele não poderia estar falando da fé de Ezequias, né? O que ele queria dizer, tanto que assim, se você olhar em 2 Reis 18, um pouquinho antes, diz que o reinado de Ezequias não teve nenhum outro rei em Judá que amou tanto o Senhor como Ezequias. A vida espiritual dele estava organizada, né? E por que o Senhor diz, põe em ordem a tua casa? Ezequias tinha coisas para cuidar na sua família, né? Ele tinha que cuidar de família, ele tinha que ter um filho para suceder ele ao reino, né? Ele tinha arranjos para fazer na sua vida familiar, e é isso que a gente vai tratar aqui hoje, certo? Ezequias, faça todos os arranjos para que a sua morte não seja um peso para o povo de Judá, nem para a sua família, certo? Ponha em ordem a sua casa. E o que significa para a gente? Põe em ordem a sua casa. O que é que significa para você? Põe em ordem a sua casa. Pode até ser que seja necessário uma faxina em casa, mas não é isso do que a gente quer falar, né? Essa orientação para a casa em ordem é um alerta para a gente. Maridos, põem a sua casa em ordem. Filhos, põem a sua casa em ordem. Eu ia falar mulheres e esposas, mas elas não estão aqui. Mas ponham sua casa em ordem, né? A casa não significa apenas o ambiente do lar, mas todas as esferas, todos os lados, os ângulos da sua vida. E aí, uma casa desorganizada gera várias e várias faltas para a gente. A gente começa a faltar com alguns compromissos que a gente tem, certo? Como está hoje a sua casa? Como estão todas as esferas da sua vida? A esfera profissional, como está você no seu trabalho? A esfera conjugal, como está você com sua esposa?
espiritual, emocional, está tudo em ordem com você, né? A gente vai falar de algumas faltas de compromisso que são geradas pela desorganização. A primeira delas, a gente começa a faltar o compromisso com o tempo e com as nossas obrigações. Quando a gente está com o nosso coração endurecido, o que é que a gente faz? A gente começa a se desorganizar com as nossas obrigações. Começamos a nos atrasar para os nossos compromissos com mais frequência. Começamos a passar a fazer, eu quero fazer o que eu quero e não o que eu preciso. Eu quero dormir mais um pouco. Eu sei que eu preciso acordar cedo, mas eu quero dormir mais um pouco. Não vai ter problema se eu me atrasar. Passamos a adiar algumas conversas e decisões importantes. Depois a gente vê isso. Isso aí dá para a gente ver depois. É para tomar essa decisão daqui a uma semana? Para a semana a gente conversa. Não é? Um coração duro nos leva a uma falta de discernimento sobre o que é realmente importante e urgente na nossa vida. A gente começa a dar mais valor ao que é supérfluo e menos valor ao que é realmente importante. A gente passa a não cumprir acordos e compromissos que a gente fez agora em casa com os nossos cônjuges. Amor, foi mal, não deu para lavar os pratos. Amor, foi mal, não deu para eu tirar a toalha de cima da cama. A gente começa a desfazer alguns acordos. Às vezes a gente esquece, realmente. É fácil de esquecer. Mas quando isso fica repetido, é um sinal de desorganização. A gente entende que essa desorganização ela afeta a nossa mente. E aí a gente começa a pensar, um atraso não é nada demais. Todo mundo atrasa, eu também posso atrasar um pouco. Né? E isso são vários problemas. A gente começa a procrastinar, a gente começa a adiar tarefas que precisam ser feitas, como o rei Acais, o rei Ezequias. O rei Ezequias ele recebeu 15 anos a mais do Senhor após a sua doença. Recebeu um bônus. E diz que o filho dele, o rei Manassés, ele assumiu com 12 anos de idade. Ou seja, o rei Ezequias só pensou em ter um filho depois de 3 anos. Será que ele pensou e fez uma prioridade para o que Deus disse? Põe a sua ordem em casa. Será que foi isso que ele fez? E aí a nossa desorganização ela nos leva a negligenciar essas obrigações e as nossas responsabilidades. A gente começa a perder prazo no trabalho. Por quê? Mas para lá eu faço. Semana que vem eu faço. E aí não dá tempo. Não dá tempo porque eu estou desorganizado. Uma pessoa desorganizada leva mais tempo para concluir as mesmas coisas. Por quê? Porque ela perde tempo procurando e revisitando e refazendo as coisas. E aí, isso começa a virar um círculo vicioso. Eu acho que não tem nada demais em faltar, e aí eu começo a faltar mais. E aí eu vejo que não tem nada demais em faltar, e falto mais ainda. E isso só traz coisas negativas. A gente começa a perder oportunidades, a gente começa a perder promoções no trabalho, a gente começa a perder várias coisas em nossa vida. Começamos a perder o nosso casamento. Precisamos estar sempre atentos a como estamos gerindo o nosso tempo. Se eu preciso estar em um local e eu sei que vai ter muito trânsito, o que é que eu faço? Eu me organizo e saio mais cedo. Ontem, para eu vir para cá, Bruna veio mais cedo de carro, e aí eu liguei para o meu pai para ele me buscar no trabalho para poder me trazer aqui. Eu largava às 4h30 da tarde, meu pai estava aqui em Aldeia. Sabe que horas ele ligou, dizendo que estava saindo de casa para me buscar? Que horas, pai? Foi 1h pouco da tarde. Ele conseguiu descer de Aldeia 2h pouco da tarde. Mas 1h pouco ele disse, Diogo, já estou descendo, vou ficar por aí por perto. Quando estiver na hora, você só me avisa que eu lhe pego. Ele se previu, né? Ele se preveniu. Vai que tem um acidente, uma coisa, eu não consigo. E realmente teve. Realmente teve um acidente. E aí atrasou um pouquinho, mas ele conseguiu, ainda assim, chegar a tempo. Né? Se eu preciso sair muito cedo e eu não vou ter tempo, porque eu vou querer dormir mais. Eu preciso sair muito cedo, eu não vou conseguir me organizar, o que é que eu faço? Organiza na noite anterior. Deixa tudo já pronto. Às vezes, lá em casa, a gente já deixa a roupa do culto, tudo separado na noite anterior. Já vou dormir com a roupa separada para no outro dia. Rildo?
Não vai. Não, isso além de ser muito importante, isso é bom a gente ouvir, não só escutar, porque não só dentro dos nossos casamentos, em nossos lares, quanto também na congregação que fazemos parte. Então, isso tudo que está aí, que está sendo mostrado e falado, não é para que a gente pense que é só com o nosso cônjuge, só dentro de nossa casa, não. Porque a gente vê muita falta disso, muita falta de compromisso dentro de nossas congregações. Então, isso serve como um alerta para mim. Eu preciso me organizar. O culto é de 9, eu tenho que estar lá de 8, 8h30. Se eu vou fazer alguma atividade, eu preciso me preparar. Eu não vou de qualquer jeito. Se eu preciso estar lá em cima fazendo algo, eu preciso estar composto com a roupa adequada. Então, para que mas é muito bom, é só em casa, eu e a mulher, não. A gente tem que trazer isso também para dentro de nossa congregação. Falta muito disso dentro de cada um de nós, a começar de mim. Então, o compromisso é bom, a gente está vendo aqui, não é só com minha esposa. Principalmente tem que ser comigo e com Deus, para as coisas que Deus manda que a gente faça. Isso, é verdade. O Senhor fala que o nosso primeiro ministério é onde? Dentro de casa. E aí, se a gente não consegue fazer isso dentro de casa, a gente vai conseguir fazer na rua? O pior é, se a gente ainda tenta fazer na rua, vai dizer logo que a gente é o quê? Opa, aí faz na rua, mas dentro de casa não consegue fazer metade do que faz. Né? A gente precisa pensar nisso. Uma frase que eu mais escuto mas Deus entende. É a desculpa que predomina. Mas Deus entende, Deus entende, Deus entende. Eu fico imaginando que Deus entende perfeitamente e diz, mas rapaz... Deus entende porque Ele vê isso o tempo todo, né? Mas... Olha lá o que diz Mateus 5,37. Sermão do Monte, pessoal. Que a palavra de vocês seja... Se ensina ou não, o que passar disso... Não, talvez. Eu acho que dá. Dá ou não dá, meu amigo? Dá ou não dá? Manuel. A falta de compromisso às vezes, ela passa além do perigo. Ela nos deixa nós pensar que a responsabilidade e a solução é de Deus. É eu me comprometer com algo e dizer, Deus vai trabalhar. Deus vai agir. Deus ele não quer que você dê trabalho a Ele. Ele lhe dá o trabalho. Entendeu? Uma conhecida minha que ela queria arrumar um emprego. E apareceu um emprego em indicação para ela. Ela disse, deixa Deus trabalhar. Se ele está precisando de emprego, é você, né? Deus já trabalhou, né? Já te deu a oportunidade. assim, constante na minha família, era exatamente na realização de casamento. Porque o casamento, ele é marcado, uma suposição, 6 horas. Aí todo mundo sabe que a noiva vai atrasar meia hora, 1 hora. Eu, o celebrante, quero chegar de 5h30. Aí em casa, todo mundo dizia, mas pai, vai atrasar, não sei o quê. Aí eu dizia, não, a gente tem que chegar às 5h30. Vai que a noiva nunca chegou, certo? Vou logo dizer de prazo. Mas eu sempre cheguei meia hora antes o meu compromisso, né? Quer dizer, eu nunca atrasei num casamento, mas agora o que noiva e noivo atrasa, e padrinho e... Ô, Diogo, tem uma parte que você falou que eu achei interessante, da questão do círculo vicioso, né? Aí eu lembrei de um estudo que eu assisti uma vez, falando sobre a síndrome da janela quebrada. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Foi feito um experimento que, assim, a gente, ser humano, normalmente, a gente tende a manter as coisas como está, o tempo todo.
Então, se você chega num lugar, por exemplo, se a gente chega aqui e está tudo bem bonitinho, está tudo organizado, está tudo limpo, está tudo cheiroso, imagina se você chega no banheiro, por exemplo. Acho que é mais fácil pensar no banheiro. Imagina que você chega no banheiro que está impecável, brilhando, não tem uma mancha no chão. Você usa aquele banheiro, você tende a também colocar tudo no lixo, certinho. Né? Você vai fazer xixi, você mira, né, melhor, você faz tudo certinho para manter aquele ambiente limpo. Mas se você chega num banheiro, por exemplo, que está sujo, que está mal lavado, que está cheio de lama, que está fedendo, que tem papel no chão, a sua tendência é você não se preocupar em organizar. Você vai jogar o papel no chão também, você não vai se preocupar, você vai deixar a torneira aberta, você tende a manter aquilo. Então, eu acho que isso é o círculo vicioso que a gente cai. Né? Se a gente faz uma vez errado, né, se a nossa casa já está uma bagunça, a gente tende a querer repetir aquilo. Né? Então, se você for atrasar alguma coisa, se você for fazer alguma coisa, né, que vai desorganizar a sua rotina, não faça, tente não fazer nenhuma vez. Porque no dia que você fizer a primeira vez, no dia que você atrasar a primeira vez, no dia que você faltar o culto, hoje eu vou faltar o culto, não tem problema não, aí ferrou, porque você vai sempre querer fazer de novo, manter aquele estado de novo. Aí você está abrindo um precedente. Né? Então, nunca diga assim, é só dessa vez que eu vou atrasar, é só dessa vez que eu vou deixar a roupa ali, é só dessa vez que eu vou... Né? Porque essa vez vai fazer você manter e entrar nesse círculo que é difícil sair. É isso aí. Então, pessoal, eu queria lembrar a gente, né, assim, põe em ordem a sua casa, né, lute contra essa falta de compromisso com o seu tempo e com as suas obrigações, né? Vamos para outra falta de compromisso com a saúde. Quem tem falta de compromisso com a saúde? Né? A gente se descuida muito, não é não? A gente, homens, pior ainda. As mulheres vão muito, assim, naturalmente as mulheres já procuram mais médicos, mas a gente, homem, para ir no médico é porque tá... Eu não fico doente, hein? Eu não fico. Pesquisas mostram que a gente, homens, busca menos o serviço de saúde do que as mulheres. E por isso a gente tem mais chance de morrer prematuramente. Geralmente a gente negligencia essa área e só buscamos saúde quando já estamos com algum problema. Alguns motivos que explicam a maior negligência masculina. Masculinidade tóxica. Para que ir no médico? Eu consigo me curar sozinho, isso é uma besteirinha. Preciso de ninguém cuidando de mim, não. Não é. Isso não é coisa para homem, não. Meus amados, quem aqui já está chegando na faixa dos 40 anos, lembrem-se que tem um examezinho que a gente tem que fazer. PSA. Tá vendo? Isso não diminui ninguém. Isso não reduz a masculinidade de ninguém. A gente acabou de falar sobre orgulho. Quebre o seu orgulho. Quebre o seu orgulho e vá no médico. Dificuldade em priorizar tempo para cuidar da saúde. Não, eu não tenho tempo. Mas tem tempo para trabalhar, tem tempo para assistir série, tem tempo para ir no cinema, tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo de acordar um pouquinho mais cedo e ir no médico. Alguém que sempre está dizendo que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo para nada, mas se uma criança vomitar no banco de trás do seu carro, tem tempo para limpar, né? Quer dizer, o tempo tem, o tempo está lá, é a prioridade. Marcel quer falar, Júlio. Se for um pneu, tem tempo de ir no borracheiro, né? É interessante, ontem eu estava dando aula para estudantes do ensino médio, né? Falando justamente sobre comportamento preventivo. E aí, conversando com eles sobre o exame de próstata, né? Aí eles começam a brincar, professor, o senhor tem quantos anos, né? Aí eu, 44. E aí eu comecei a falar sobre o PSA, o exame de sangue, depois do toque retal, né? E aí a maioria, oxe, nunca, né? Aí eu disse, vamos refletir, né? Eu tenho 44 anos.
o que é que vocês acham que eu ia optar? Abandonar minha vida ou querer realizar o teste para passar mais tempo e mais anos com os meus filhos e minha esposa, né? Aí eles já começaram a refletir. O senhor tem razão. Tudo depende da perspectiva. É lógico que na idade deles, isso ainda não tem essa maturidade de... Mas as pesquisas mostram que a maioria dos homens abandonam a vida do que realizar o teste e preferem morrer, infelizmente. É verdade, né? Temos dificuldade financeira em custear o gasto com a saúde. Realmente, assim, a gente tem uma saúde pública bem complicada e a saúde, planos de saúde são caros, realmente tem. Mas, assim, a gente tem que se cuidar de qualquer maneira. E medo, tem gente que tem medo de ir no médico. Tem gente que eu conheço que diz, não, eu não quero ir no médico não, porque se eu for, vou descobrir tanta coisa que é melhor nem ir. E aí prefere não ir e morrer desconhecido, onde podia ter tratado. Né? Aqui no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Está atrás apenas de qual câncer? Câncer de pele. Né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer. Um diagnóstico de câncer de próstata é feito a cada 7 minutos e a cada 40 minutos um homem morre por câncer de próstata. Ou seja, durante esse tempinho que a gente está aqui, eu acredito que um já morreu e alguns já foram diagnosticados. A estatística, né? Eu creio que isso vai muito do interiorzão desses homens mais velhos, que é mais orgulhoso, que homem tem que ser homem. Eu vejo que aqui na capital, eu sou do interior, né? Então mais ou menos eu tenho uma noção. Assim, aqui na capital eu vejo que o pessoal fala muito. Na igreja se fala muito sobre esse tema. A esposa em casa não tem medo de falar para o homem. Então, se você for falar com um homem de 60, 70 anos, 80 anos, lá de Limoeiro para lá. Lá de Buíque. O risco é você levar uma carreira, né? Está pensando que eu sou preso? Mas lembra que isso aqui são casos diagnosticados, né? Tem gente que é de interior que não vai e não chega nem a ser diagnosticado. Entendesse? Eu não estou falando isso para deixar vocês com medo. Eu estou falando também para mim isso aqui, né? Ponha em ordem a sua saúde, né? Fazem 16 anos que eu sou acompanhado pelo urologista. Eu vou em um que é do plano, o Apvida, mas tem um que é particular em Boa Viagem, é o que fez a cirurgia em Cícero, acho que foi fez em Mike, acho que em Ricardo. Eu sempre levo meus exames para ele. E a última vez que eu fui, ele passou um medicamento que eu tomo todos os dias. Quer dizer, isso não está garantido, né? Porque é Deus, mas eu sou acompanhado por ele. E ele sempre faz questão de fazer o toque retal. Uma das últimas vezes, quando eu fui, eu fiz o PSA, deu alto. Então, ele fez o toque retal, aí ele disse, olha, o PSA deu alto, o toque está tudo bem, faça uma ressonância. E aí ele passou específica, que o plano não cobria. Na verdade, nenhum plano cobria. E eu paguei por fora, e aí ele disse, bem, saiu bem. Então, esse medicamento é que eu vou passei para o meu pai. Então, a gente tem que quebrar, porque às vezes até dentro da igreja. Né? E isso é falta de organização, né? A gente se desorganiza nesse setor, né? E isso todo mundo todo mundo pode acontecer, né? Assim, pode acontecer com todo mundo. Alguns não conhecem, eu tenho um irmão mais novo do que eu, né, Felipe. Ele, ano passado, teve um diagnóstico, né, complicado de câncer. E aí, meu irmão, ele, diferente de mim, ele sempre cuidou muito da alimentação dele, sempre cuidou muito da saúde, exercício físico direto, e ele foi diagnosticado com isso. Agora, meu irmão, ele é extremamente organizado com a saúde dele. Ele vai regularmente em médicos. Então, ele conseguiu descobrir, no começo, conseguiu tratar, e hoje, graças a Deus, ele está curado, já recebeu
vários diagnósticos de que não tem mais sinal disso nele. Então, Deus curou meu irmão, mas Deus pôde agir porque ele se cuidou, porque ele foi atrás, ele descobriu, ele se preparou. E se tudo que a gente falou aqui ainda não convence você a se cuidar, eu espero que 1 Coríntios convença, né? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. A gente precisa se cuidar, porque o nosso corpo não nos pertence, ele é do Espírito Santo. E a gente tem que cuidar das coisas de Deus. Busque uma vida mais saudável, pratique atividades físicas. Finalzinho do ano passado, eu tive um período de acompanhamento com o Daniel, me ajudou muito aqui a dar uma melhorada, mas, como ele sempre falou, é uma série de coisas, não adianta você tratar só uma coisa, né? É uma série de coisas, tem que fazer exercício, tem que se alimentar melhor, tem que ter uma organização do seu dia, dormir melhor, ter a regularidade no sono. A gente precisa se organizar, né? Daniel me ajudou, eu cheguei a perder 10 quilos, né, com o regime. Depois eu chutei o balde de Daniel. Eu olho para ele e meio assim. Com Isha foi ainda mais, não foi? Isha perdeu muita coisa. E aí mas eu vou voltar, Daniel, eu vou voltar, se Deus quiser. Então, amados, bote isso na sua cabeça. Busque, ponha a sua casa em ordem, ponha a sua saúde em ordem. Eu vou cobrar agora. Não, brincadeira. Brincadeira. Realmente, essa questão da saúde, a gente precisa cuidar mais da saúde, porque a questão dos médicos, como você disse, nem todo mundo pode pagar um plano de saúde. Mas se você cuidar bem da sua saúde, você pode não precisar do médico, né? Se eu não tenho condições de pagar plano, então eu consigo cuidar da minha saúde para evitar ir no médico. Teve uma reportagem que eu vi uma vez, né, de uma autoridade no jornal, falando assim: o povo reclama da saúde pública, mas o povo não cuida da sua saúde. Aí todo mundo bebe, todo mundo come besteira, todo mundo fuma, ninguém pratica atividade física, aí depois fica doente e lota os hospitais. Aí não tem vaga nos hospitais, aí culpa o governo porque, assim, fica um culpando o outro, né? Eu não estou dizendo que os hospitais são bons, mas a gente também não faz a nossa parte. A gente não quer ligar para a nossa saúde, a gente não quer cuidar, a gente não quer se alimentar bem, a gente quer comer de tudo e depois quer que tenha sempre vaga no hospital bom também para eu ir lá sempre quando eu puder. Então, e ser bem cuidado. E ser bem cuidado. Então, a gente não quer cuidar da nossa saúde, mas quer que o governo cuide da noha saúde, né? Quer que o governo cuide da gente. Então, assim, tenta não precisar de médico, né? Tenta precisar não ir para o hospital fazendo a sua parte, como você está dizendo, né? É verdade, é verdade. Diego, então, meus amados, ponham... E tem uma frase muito importante que, até na academia também, a gente sempre fala para os alunos, para o pessoal, é que para você buscar saúde antes que teu corpo te obrigue, né? Isso. E eu acho que isso não é só para a saúde também, mas como para outras coisas, né? Buscar a solução antes que algo te obrigue de um jeito desconfortável. Seja organizado para que você não seja obrigado a se organizar depois, né? Lutem contra essa desorganização. Põe em ordem a sua saúde. Qual seria uma outra falta que o coração duro ele nos dá? Falta de compromisso familiar, né? O que é o compromisso familiar? É a disposição e dedicação de cada membro da sua família em estabelecer laços de afeto, respeito, cuidado uns pelos outros. É o compromisso de estar presente, de ouvir, de entender, de apoiar. Quando a gente está em falta com esse compromisso, isso não está acontecendo, sua família se sente não amada, não valorizada, insegura. E aí aumentam-se os conflitos, né? 1 Timóteo diz: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Amados, o nosso primeiro ministério é dentro de casa. A gente não pode abrir mão do nosso compromisso familiar. É uma frase que muita gente diz assim, né? Ninguém te obrigou a casar. Agora que você casou, né, assuma seu compromisso. E
O que é que Timóteo diz? Como é que eu nego a minha fé? Eu estou negando minha fé quando eu não cuido da minha família. E Deus, Ele não vai cobrar a gente pela quantidade de pessoas que a gente ensinou, mas Ele vai me cobrar pelas pessoas que Ele me confiou, que são os meus familiares. Quando Jesus ele vai orar pelos 12, o que é que ele fala lá? Pai, esses são os que você me confiou. Ele ora, protege, intercede os 12. Quem é que Deus tem te confiado? Quem é que Deus tem colocado na sua vida para que você cuide? A gente primeiro deve cuidar dos nossos para não negar a fé. 3 pontos que indicam que estamos deixando a nossa família de lado. Primeiro, o descuido. Você começa a descuidar financeiramente, começa a descuidar fisicamente, começa a se descuidar espiritualmente, começa a se descuidar emocionalmente, sexualmente. Vai deixando tudo para depois. O descuido vai tomando conta e roubando os prazeres da alegria completa em família. Você vai se descuidando, deixa para lá. Distração. Aqui é bronca, né? O inimigo ele começa a colocar distrações para nos afastar da nossa família. Ele faz tudo, ó. São muitas telas, muitos acessos rápidos, muitos eventos para a gente dar conta e a gente acaba deixando a família em segundo plano. Uma coisa que eu gosto sempre de falar: você que é casado, ande com pessoas casadas. A gente, às vezes, inventa de querer andar com solteiro. Tem gente que inventa de andar com solteiro. Ah, como a vida dele é fácil. Ele sai a hora que quer. Não tem que dar satisfação para ninguém. Só paga o dele, não tem que pagar o de mais ninguém. Né? Claro, ele não tem 3 filhos para cuidar. Não tem 5 bocas em casa esperando, né? Distração de negócios que não eram para a gente entrar, que às vezes a gente entra. Ah, não, isso aqui vai ser bom, vou entrar aqui, que é a galinha dos ovos de ouro. Entrei, não foi o que eu esperava. Quem é que sofre? A minha família. Minha família sofre pelos meus erros. Boa parte... terceiro ponto, desinformação. Precisamos nos informar sobre como cuidar da nossa família. Buscar seminários, buscar palestras, buscar material para a gente se informar, né? Pastores. A gente, boa parte aqui participa, né, da nossa aula de casais, é muito bom, é um momento que a gente tem para melhorar o nosso procedimento com nossa família, com nossa esposa, com nossos filhos. Isso é muito bom, né? Quando a gente faz isso, Deus ele gosta, Deus ele aprova uma pessoa que está buscando se melhorar. Leia a Bíblia e entenda como Deus ama a família e quer que eu e você cuidemos das nossas. No final das contas, lembre-se, no final da sua vida, quem vai estar ao seu lado? É o seu trabalho? A sua família. Sua família vai estar lá. Quando você tiver, a gente falou sobre saúde, quando você tiver um diagnóstico, tiver internado no hospital, quem é que vai estar do seu lado? É tu, Hildo? Você que era tu que ia estar lá do lado. Só dar um lembrete rápido assim, essa questão de quem vai estar do nosso lado, né? Por esses dias, Hilda foi ao médico, como ela vai sempre mais do que eu. E... mais uma que comprova a estatística, né? Então, o médico disse para ela que ela precisava fazer mais musculação para não ficar pior daqui a um tempo. E eu não, sinceramente, eu não gosto. Mas aí eu interagi e a gente está se submetendo. E quando eu fiz a avaliação, aí os resultados foram todos negativos, assim. Eu preciso consertar muita coisa no meu corpo, né? Então, eu fui pensando que era mais para ela, mas está sendo mais para mim. Então, ó, coluna, gordura, tudo. Eu já sou sexagenário, 63 e alguns meses. Mas, assim, é bom porque ela tá me incentivando
E, ao mesmo tempo, eu estou vendo que está saindo resultado, está dando resultado, tanto para mim quanto para ela. A gente estava ali e a avaliadora, pelo Zap, ela mandou. Então, assim, eu descobri 3 coisas que eu vou precisar correr atrás para consertar. Uma que eu nem esperava, ela disse, olha, você está com algum problema no fígado, como quem já bebeu muito. Aí eu não disse nada não, né? Mas eu vou correr atrás, eu estou com os exames para mostrar ao clínico que foi quem passou, né? Então, é sempre bom a gente estar cuidando da família, porque no final não vai ser seu filho nem meu filho que vai estar do nosso lado, né? Então, se eu não cuidar dela, eu estou ferrado. Amém. Quer ser chamado homem e mulher de Deus? Cuide da sua família. É por isso que o meu compromisso principal hoje é com Bruna, com minha esposa. E futuramente com os nossos filhos. Mas o primário é com a minha família. Dicas para fortalecer o compromisso familiar. Priorize o tempo em família. Tente priorizar, tente tirar um tempo para ficar em família. Passar um tempo sem distração, com o celular desligado, conversando. Crie rituais familiares. Um jantar. Hoje é o jantar light. Hoje a gente vai sair para comer um açaí. Hoje a gente vai passear. Hoje é o dia do parque. Né? Crie rituais. Leitura de livros. Devocional. Crie sempre rituais. Certo? Use a criatividade, mas crie esse tempo. Comunique-se de forma clara e afetiva. Clara e afetiva, com respeito, com amor, no falar e lembrar que nossas esposas gostam de falar, então ouçam, dê tempo para ela, certo? Desligue-se das distrações nos momentos em família, esteja 100% presente, focado, esteja naquele amor e cultive sempre o amor e a gratidão a Deus. Ponha em ordem a sua família, ponha em ordem o seu compromisso familiar. Manutenção da casa. Esse aqui é um trabalho que é da gente, né? Esse aqui é um trabalho que é da gente. Olha o que Eclesiastes fala. Por causa da preguiça, o teto desaba. E por causa dos braços cruzados, a casa tem goteiras. Homens desorganizados casam. E ao invés de ser um alívio para a esposa, pelo menos manter aquela organização dela, o que é que a gente faz? Bagunça tudo, né? Não se torne resistente. Não viva a dureza de coração. Sujeite suas orientações às orientações da esposa. Esses últimos meses, lá em casa, a gente precisou de mais cuidado do que o normal. Eu passei uns 3 ou 4 semanas sempre com bronca dentro de casa. Primeira semana, tive que trocar umas 3 ou 4 daquelas croicazinhas, que tem que ser eu. Não vou botar a Bruna para fazer. Então, tive que ir lá, tive que trocar. Semana seguinte, era a descarga vazando. Que eu fui, comprei outra descarga, eu passei a tarde toda. A gente tinha marcado de sair. Acabou que não conseguiu sair, porque eu tive que trocar a descarga e eu fechava e ela continuava pingando. Aí, quando eu disse, pronto, agora resolveu a descarga. Quando ela me pega no trabalho na segunda-feira, tem uma novidade para tu. Eu disse, o quê? A cozinha está vazando. E aí lá vai eu ter que comprar para consertar também. E isso é trabalho da gente. O compromisso com a manutenção da casa, organização, limpeza, normalmente ele fica com as mulheres. Mas essa parte de reparo, de conserto, de obra, isso é com a gente, amados. Isso é nosso. A gente tem que manter a nossa casa organizada. Nós podemos e devemos ajudar nos afazeres, né? Não é porque uma organização, manutenção, a faxina é mais um mandamento para elas que a gente não pode ajudar. A gente tem que ajudar. A gente é chamado para ajudar, certo? A gente conversando sobre isso, a gente fala assim, cada casal é que escala quem vai trabalhar naquelas posições, né? Cada casal é uma seleção, não. Hoje é tu que vai no ataque, eu vou na defesa, papapá. Então a gente se organiza. Mas numa situação de contra-ataque, o atacante volta para defender. O atacante volta para defender. E no desespero, quando precisa de gol no último minuto, até o goleiro vai para o ataque. Então, assim, todos nós temos que fazer tudo. A gente tem que ajudar nossas esposas. Certo? Hoje em dia tem muita esposa que trabalha fora para ajudar na manutenção financeira do lar. E por que a gente não pode ajudar elas?
na manutenção da casa. Presta atenção, amado, na manutenção do seu lar. Não negligencie a manutenção dessa casa. Ponha em ordem, né? Ponha em ordem a falta de compromisso com a manutenção. Falta de compromisso financeiro. Aqui é pesado, né? O que são compromissos financeiros? São as responsabilidades financeiras que a gente assume e que tem algo que vai vencer numa data futura. Eu sei que aquilo vai vir no mês que vem. Exemplos: igreja, oferta do Senhor. Todo mês eu tenho que ofertar ao Senhor. Todo mês a gente tem irmãos que precisam de benevolência. Contas mensais, aluguel, condomínio, conta de água, conta de luz, gás, internet, telefone. Todo mês a gente vai ter que pagar isso. A gente está organizado. Dívidas, empréstimos pessoais, financiamentos imobiliários e de veículos, fatura de cartão de crédito, imposto, educação e saúde, mensalidade escolar, plano de saúde, seguro. E lá embaixo ainda tem serviço de stream. Isso é coisa nova, né? Serviço de stream. Todo mundo paga um Netflix, paga uma coisa. São compromissos financeiros. Ou seja, todos nós aqui temos compromissos financeiros. Você já fez a conta? Você sabe quanto que você gasta mensalmente com isso tudinho? Quanto que você tem que desembolsar? Se você não sabe, saiba. Faça as contas. Tenha uma ideia. Ah, não, eu não sei exatamente, porque tem conta que varia. Conta de energia varia, mas eu sei mais ou menos quanto sai. Eu sei mais ou menos quanto é que ela vem. Saiba. Faz parte da sua organização. A gente tem que ter esse valor na nossa cabeça e é importante que as nossas esposas também saibam. Sua esposa sabe quanto que você paga para estar em casa, quanto que você paga de energia, de gás. Gente, isso é extremamente importante. Essa organização financeira, ela é indispensável para nossas vidas. Mas um coração endurecido, o que é que ele faz? Daniel. Então, só um detalhe importante, não sei se Oi, você eu tô vai... precisando fazer exercício, vem embora. Não sei se você vai falar, é importante também na parte financeira ter um valor reservado para o lazer. Né? Porque às vezes você botou aí uma lista enorme realmente de coisas que a gente tem que pagar, de compromissos, mas a gente esquece de reservar um valor para o lazer. Né? Às vezes eu fico impressionado, porque tem casais que não separam um dinheiro. Esse dinheiro aqui é para a gente se divertir, para a gente lanchar, para a gente sair, para a gente ir para o cinema. E isso tem um poder muito grande assim, né? No relacionamento do casal. Às vezes você dá uma saída no mês, né, para desopilar, para ir para um cinema, faz toda a diferença. Eu conheço casais que passam meses sem ter esse tempo junto, gastando com isso também. Né? É verdade, isso faz parte do que a gente falou antes, compromisso familiar. Passe um tempo com a sua família. Compromissos financeiros, eu coloquei aquilo porque são as contas que a gente vem. A gente tem que separar. Depois que a gente finaliza esses compromissos, o que é que sobrou? Agora eu vou... Tem que sobrar, amado. Tem que sobrar. Se não sobra, corte gastos. Corte gastos. Tem uma agenda que todos mês eu visualizo as minhas dívidas. Então eu tenho minha agenda discriminado tudo que eu gasto e o que vou gastar. Então eu falei assim, não sobra nada na brincadeira, né? Porque tem que sobrar. Isso. Porque se não sobrar, como é que você vai viver? De cartão de crédito para colar? Então assim, eu passei um tempo na minha vida, muito tempo atrás, de não sobrar nada e para sobreviver botando no cartão de crédito, até comida. Se botar comida em cartão de crédito é uma bola de neve. Foi aí onde eu cheguei, eu digo, pá, eu tenho que parar, porque eu não estou visualizando quanto eu ganho e nem quanto eu gasto. Eu tenho lá despesa fixa, X. Isso. Despesa variável, X. Então eu sei quais são as despesas variáveis e fixas. Então, todo santo mês, quando está chegando o dia 28, 29, 30, que eu recebo dia 1º, então eu já sei o quanto eu vou gastar e quanto sobra. E o que é que eu faço? Tento não usar cartão de crédito e usando o dinheiro que sobra à vista, comprando as coisas à vista. Claro, vai chegar um mês que você vai apertar, por quê? 10 de janeiro, IPTU, IPVA, essas coisas março, né, que vem. Então você se aperta mais. Mas assim, é você visualizar mesmo. Se você não visualiza o que você
ganha e gasta, aí fica complicado, fica é por isso que eu difícil de falo. sobrar dinheiro no final do mês. Exatamente, é por isso que eu falo, tenha em mente qual é o valor que você tem que gastar em mente. Exatamente. Porque quando você sabe, eu consigo me organizar. Eu sei que esse mês eu gastei, sei lá, vou ter um custo aí de R$2.000, mas mês que vem vai vir o IPVA, vai vir o seguro do carro que venceu, vou ter que renovar agora, eu vou precisar de mais dinheiro. Então, da onde é que eu vou cortar? Eu tenho isso a mais, então eu vou ter que economizar mais esse mês. Talvez eu não possa ir todo domingo para um restaurante, eu só possa ir um domingo, entendeu? Porque se você quer um lazer toda semana, né, não dá. Você vai ter que ganhar muito dinheiro. E quem ganha muito dinheiro não tem tempo para estar toda semana no restaurante viajando. Entendeu? Então, férias é planejado, o lazer ele tem que ser planejado. Entendeu? Quem quer uma vida de lazer, vai faltar e falhar em algum ponto. Entendeu? Eu quero toda semana, todo final de semana, pedir sei lá, alguma coisa no iFood, né? Só que o feijão está dentro de casa, tem um arroz, tem um macarrão, que é bem mais barato você fazer. Isso. Está entendendo? Aí vai gastando o trocado que tem no bolso, daqui a pouco está faltando. Está entendendo? Não faz aquela economia que é para a saúde. Leva marmita para o trabalho. Não quer. Ildo. Uma parte de organização importante também é o que é que eu estou deixando para minha esposa quando eu partir. Eu estou me organizando para isso, para ela não ficar desamparada quando eu partir. Uma coisa importante é que o que aconteceu, né? Você trocou uma descarga, depois trocou umas lâmpadas, aí de surpresa veio o chicote lá da pia, né? E às vezes acontece, a gente quebra a TV, a gente manda consertar, e na outra semana é a máquina de lavar, aí não tem mais como trocar. Quer dizer, tem que ter uma organização e um planejamento, na verdade, para que a gente honre a Deus, como o Provérbios diz, né, com toda a nossa renda. É a nossa postura, sempre honrar a Deus. E muitas vezes essa desorganização cria muitas atribulações no casamento e na família. O fator financeiro. Muitos homens, eles são desorganizados. Seria mais fácil se eles deixassem com a esposa. Mas o orgulho não... É isso aí. Quando o coração está endurecido, o que é que acontece? Não existe organização. O dinheiro nem entrou ainda e já está todo gasto com outras coisas. A pessoa acaba sem conseguir cumprir suas obrigações e as dívidas aumentam. Precisamos estar sempre vigilantes com a nossa organização financeira. É importante que tenhamos uma comunicação financeira saudável e aberta com o nosso cônjuge, tá? Quando uma pessoa se desorganiza financeiramente, qual é a primeira coisa que ela deixa de pagar? A oferta. Corta logo para a oferta. Eu deixo de honrar o Senhor com o meu dinheiro. O Senhor vai entender. Ele está vendo a minha situação, está vendo que eu estou apertado, ele vai entender. Né, Regis? Isso. Primícia. O primeiro que apareceu foi oferta ao Senhor, né? A desorganização financeira, quando a gente está com dureza no nosso coração, chega ao ponto de afetar a nossa capacidade de ofertar e de ser generoso com os outros. A gente precisa estar sempre vigilantes. Façam planos, criem metas financeiras, montem orçamento. Se está difícil, não é errado buscar ajuda, não. Tente buscar ajuda com alguém que entende um pouco melhor disso. Procure alguém, procure se capacitar, procure sair, ter uma vida financeira organizada. Isso é extremamente importante para a gente. Ponha em ordem sua vida financeira. E a falta de compromisso com o trabalho, o que é que acontece? Quando eu estou com a vida desorganizada, isso reflete no meu trabalho? Quando eu vou trabalhar, que estou aperreado em casa, como é que eu chego no trabalho? Eu rendo.
Aí aparece mais no trabalho. E aí? E quando tem problema no trabalho, eu trago para casa? Eu desconto na minha esposa, na minha família, nos meus filhos? A desorganização causada pela dureza do coração afeta muito o seu compromisso com o trabalho. E aí é impossível a gente não citar Colossenses 3, né? Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. O meu compromisso no trabalho é fazer como se eu estivesse fazendo para Deus. E quando eu estou em falta com esse compromisso, o que é que acontece? Eu faço de qualquer jeito, sem zelo, sem cuidado. Meu trabalho acaba ficando de baixa qualidade. Eu começo a me desorganizar, levar mais tempo para fazer aquelas coisas. Minha produtividade cai. E aí eu começo a dar um mau exemplo. Olha para ali. É aquele menino que é cristão e trabalha dessa maneira. Qual é o testemunho que eu estou dando no meu trabalho? E isso vira uma bola de neve, né? Eu começo a fazer um trabalho ruim porque não tenho tempo e acabo sem ter tempo de fazer um trabalho melhor porque eu estou desorganizado. E aí vai vir promoção que eu não vou poder concorrer, eu não vou passar, vou perder oportunidades, né? A gente precisa ter cuidado para não deixar o nosso compromisso com o trabalho de lado. A gente se propôs a trabalhar, a gente precisa ter sempre zelo pelo nosso trabalho. Devemos ser sempre diligentes, atenciosos, prestativos, trabalhando como se fosse para Deus. Para Deus. E por último, a última falta de compromisso que eu queria falar, a gente já mencionou um pouquinho sobre ela aqui, com a igreja. A falta de compromisso com a igreja pode ser um indicativo de orgulho, preguiça, relaxamento, ou uma recusa em me submeter ao discipulado bíblico, né? Prestação de contas com Deus. Isso é muito sério, pessoal. A dureza de coração pode me fazer ter falta de compromisso com a igreja e pode me fazer ir ficando cada vez mais longe. Como vocês sabem, Bruna, ela nasceu na igreja, né? Eu já vim, depois de velho, ela nasceu na igreja. Não sei se vocês já viram ela falando aqui, é tio Kleber, é tio Regis, tio não sei quem, é tio, porque ela cresceu nesse meio, né? E ela sempre fala com alegria dos tempos que ela teve de criança e tal. E é uma dor muito grande para ela, e ela sempre conversa isso comigo, é uma dor muito grande ela não ver as amigas dela de infância ao lado dela hoje, servindo na igreja, né? Aí tem muita dessas amigas dela chegam para ela e falam, ah, não, Bruna, é que eu vi muita coisa. E Bruna não viu, não. E Bruna é cega, por acaso, né? Mas a resposta dela é sempre a mesma e a que eu quero passar para cada um de vocês. Os nossos olhos devem estar fitados em Cristo. A gente tem que pensar que a gente está trabalhando para Deus. A gente não trabalha para Regis, a gente não trabalha para Mike, a gente não trabalha para Antônio, a gente trabalha para Deus, certo? Pessoas vão nos decepcionar, mas eu também decepciono pessoas. Eu sou um pecador, né? Paulo disse, eu sou o mais errado, né? E a igreja é esse hospital, onde todo mundo errado se encontra. A diferença é que a gente reconhece que a gente está errado e a gente quer mudar. Não deixe que essas coisas endureçam o seu coração. Compromisso com Deus e com sua igreja é algo que precisamos viver ao longo da nossa caminhada cristã. É algo indispensável. Dedicação a Ele e a sua palavra é a demonstração de que reconhecemos a sua majestade e nos submetemos a ela. Compromisso com Deus exige compromisso com a sua obra. Se você assumiu algo no reino, siga em frente e dê o seu melhor. Não faça de qualquer jeito, né? Não faça de qualquer jeito. Compromisso com Deus é compromisso com a igreja. E qual é o dever do cristão? A gente sabe qual é o nosso dever como cristão. É responsabilidade do cristão se comprometer com a obra. É dever do cristão frequentar assiduamente as reuniões da igreja. Tem gente que deixa isso de lado. Eu estou desorganizado. Hoje eu não vou para o culto, não. Vou dormir um pouquinho mais. É dever do cristão contribuir financeiramente. Eu lembro muito sobre essa parte do compromisso das reuniões.
Muitas festas, quando a gente vai, formaturas e tal, todo mundo normalmente faz ou na sexta ou no sábado. E aí no sábado é complicado, porque eu e o Bruno a gente sempre pensa, e o domingo? Como é que vai fazer para ir para o culto? Mas a gente tenta, de toda maneira, mesmo que a gente chegue tarde em casa, dorme pouco, acorda e vai para o culto, porque isso é um compromisso. Isso é um compromisso que a gente assume, primeiramente, com Deus. É dever do cristão contribuir financeiramente com a igreja, ofertar, ser benevolente, ser generoso. É dever do cristão engajar-se nos trabalhos da igreja. Eu tenho que estar engajado. Posso não estar trabalhando especificamente, mas eu tenho que me engajar de alguma forma. E é dever do cristão obedecer às autoridades constituídas na igreja, porque são autoridades constituídas por Deus. O compromisso com Deus exige compromisso com a nossa igreja. E por melhor que seja a sua intenção, não tem como separar o compromisso com Deus do compromisso com a igreja. Salmos 84 fala, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus e permanecer nas tendas, do que permanecer nas tendas da perversidade. Se organize para desfrutar a casa de Deus e a comunhão com os irmãos. Salmos 122 diz o quê? Alegrei-me quando disseram, vamos à casa do Senhor. Se posicione contra essa dureza do coração e lute e ponha a sua casa em ordem, no compromisso com a igreja, amados. A desorganização ela traz muitas faltas para a gente. Falta de compromisso com a saúde, com o tempo, com a família, com a manutenção da casa, com o compromisso financeiro, com o trabalho, com a igreja. É muita coisa que a desorganização na nossa vida e no nosso coração ela traz. E aí eu queria, depois que a gente viu tanta coisa, como está a sua casa hoje? Ela está toda organizada? Qual falta de compromisso mais te afeta hoje? A gente falou sobre algumas faltas de compromisso. Qual delas mais te afeta hoje? O que é que Deus quer que você faça? O que é que Deus quer que você ponha em ordem na sua vida? Você já parou para pensar nisso? O que você precisa colocar em ordem? Talvez você sinta hoje que tem um longo caminho para percorrer. Talvez você ache, não, mas tanta coisa para me organizar. Primeira coisa que a gente faz, foi uma coisa que Regis falou ontem, arrependimento. Arrependa-se, entenda que a gente está errado e que a gente precisa mudar. Deus, ele sempre honra quem se arrepende, certo? Volte para Deus. Deus, eu sou falho, eu quero te obedecer, me ajuda. Não basta só simplesmente dizer, não, eu creio em Jesus, mas se arrependa de todo o seu coração. E aí comece colocando cada coisa em ordem. Não dá para fazer tudo de uma vez só, vai por parte. Quando você vai fazer uma faxina, sua esposa fazer uma faxina em casa, você está ajudando ela joga água na casa toda e faz tudo de uma vez só? Ela vai quarto por quarto, sala, cozinha. Vamos organizar uma coisa de cada vez? O que não pode é a gente ficar desorganizado e deixar tudo desorganizado do mesmo jeito. Vamos lutar contra essa desorganização, que a gente possa perceber que dá tempo de recalcular essa rota e dá tempo de a gente colocar a nossa casa em ordem. O dia de ontem se foi para sempre. O amanhã pode nunca chegar. O que eu tenho é hoje. Faça hoje o que Deus quer com a sua família. E a ordem de Deus, ela permanece, amados. Ponha em ordem a sua casa. Que Deus nos abençoe.